Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Meus amados, vamos para a nossa mensagem da noite e nós vamos então, ainda pensando sobre comunhão, sobre a igreja, a importância da igreja e da comunhão nesses dias, de isolamento. Como eu disse pela manhã, tenho refletido muito sobre isso, da importância de prestarmos culto público ao Senhor. A gente sabe da importância do culto individual, do culto doméstico. A questão é que nós temos tratado o culto doméstico e individual como um plano B, sendo que eles não são plano B, eles são complementares. Nós temos o culto público e também o culto doméstico, familiar e o culto individual. A questão é que nós temos tratado, digo nós de forma geral, como igreja, o culto doméstico, por exemplo, agora como um plano B, porque não estamos podendo cultuar ao Senhor publicamente. Então isso tem me levado a refletir sobre esse tema, sobre a comunhão. Como eu disse também pela manhã, tenho sentido muita falta dos irmãos, sentido muita falta de poder pregar frente a frente aos irmãos. De fato, poder falar assim de vídeo tem sido uma alternativa, mas nem de perto chega a mesma sensação de ser a mesma coisa do que estar frente a frente, cara a cara, Mas vamos então meditar no Salmo 122. Nós vamos refletir um pouco nessa noite sobre isso e vamos trabalhando conforme a leitura do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, amado Senhor, tua palavra foi lida e te suplicamos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento da tua palavra e que ele também possa nos fazer praticar a tua palavra, que possamos não ser apenas ouvintes, mas que sejamos operosos praticantes. Nosso Deus, eu também peço por mim, tem misericórdia da minha vida e que eu possa ser instrumento nas tuas mãos nesse momento, que eu possa levar a tua palavra ao teu povo. É em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Diante desse quadro que estamos passando, temos ficado privados da adoração, de estarmos perto um do outro. É claro que nós sabemos que a igreja do Senhor, ela não é o prédio, mas a igreja do Senhor é onde está o povo dele reunido, os seus eleitos, os seus filhos, aqueles que foram comprados pelo seu sangue. E nisso nós também estamos sofrendo, porque já há muito tempo não estamos podendo nos reunir como igreja para adorar ao Senhor, para atender a santa convocação do dia do Senhor. E como isso tem sido sofrido para nós, como isso tem sido angustiante. Por isso tenho orado a Deus, suplicado a Deus para que tudo isso passe logo e que nós possamos voltar a nos reunir novamente. E esse texto ele vai falar um pouco sobre isso aqui. Ele vai falar sobre a importância do povo de Deus estar unido, do povo de Deus estar congregado para adorar ao Senhor, para invocar o seu nome. E também da importância de nós rogarmos a Deus pela prosperidade do povo dele.
Não aquela prosperidade conforme estamos acostumados a ver por aí na teologia da prosperidade, mas a prosperidade no sentido espiritual, do crescimento espiritual do povo de Deus e do crescimento numérico também, né? Para que o povo de Deus prevaleça em meio a tudo isso, e há de prevalecer, porque sabemos que o Senhor sempre defende a sua igreja. E esse texto, né, de Davi, nesse salmo de Davi, vai falar um pouco sobre isso. Ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, para entendermos essa passagem também, como no salmo da manhã, é importante lembrarmos também um pouco do contexto aqui. Mais uma vez, Davi não está falando apenas de uma orientação geral, de como é bom ser chamado para ir para a casa de Deus. Isso é bom, a gente sabe. Mas aqui, especificamente, como João Calvino nos diz, comentando sobre esse salmo, ele fala da concretização da promessa de Deus. Precisamos lembrar que antes o povo de Deus, né, andava peregrino na terra prometida, né, e que a presença de Deus manifestada ali no tabernáculo, né, através ali do próprio tabernáculo e da arca, que era ali o símbolo da presença de Deus, eles andavam de canto em canto, eles não tinham parada. E Deus havia feito uma promessa ao seu povo de que haveria um dia de que eles haveriam um ponto fixo, que eles parariam de ficar caminhando para cima e para baixo, e que eles teriam uma terra, um lugar, e o nome de Deus seria ali então adorado, né, e ele permaneceria para sempre. Então Deus então concretiza a sua promessa quando o povo está em Jerusalém, e então é dada, né, a ordem da construção do templo, da construção do templo do Senhor. Aqui ainda com Davi, o templo ainda não havia sido construído, mas a promessa já havia sido, já estava se iniciando, o povo já estava em Jerusalém, e sabemos que essa promessa vai se concretizar de forma plena quando Salomão, né, constrói o templo, como nós conhecemos muito bem a história. Mas aqui, né, eles já estavam no local fixo, eles já estavam em Jerusalém, e Davi então se alegra, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que ele está alegre? Porque ele está vendo que a promessa de Deus está começando a se concretizar. A promessa de Deus de um lugar fixo para adoração está começando a se concretizar. Eles já estão em Jerusalém. E como ele diz no verso 2, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Uma outra tradução nos fala de que os pés do povo já estavam dentro de Jerusalém. E isso era motivo de muita alegria. Então, por isso Davi diz que ele se alegrou quando disseram para ele que para ir à casa de Deus, né, para ir ao encontro do Senhor, né, e o povo já estava em Jerusalém, já estava ali desfrutando dessa promessa de Deus, ainda que não concretizada plenamente, mas já estavam num local fixo e já estavam ali prestes, né, a ter um local fixo de adoração, né, um templo. Eles já estavam fixamente adorando ali, né, deixa eu deixar isso claro, né, eles já não estavam mais caminhando de um lado para outro, eles já estavam em Jerusalém, eles já estavam adorando em Jerusalém, mas o templo ainda aqui não tinha sido construído, mas já estavam num lugar fixo, e isso era de muita alegria para Davi, né, poder ver tudo isso, a promessa de Deus se concretizando. E ele então diz, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Uma tradução melhor aqui é Jerusalém está já como construída como uma cidade firme, ou já está firmemente construída como uma cidade. Ora, Jerusalém já era uma cidade, né? Mas a ideia de Davi aqui, o intuito dele é de exaltar Jerusalém. Não é que as outras cidades não fossem firmes, ou que não houvesse outras cidades firmes, ou grandes, ou bem organizadas o suficiente. Mas a ideia de Davi aqui é exaltar Jerusalém,
Porque Jerusalém não é qualquer cidade, é a cidade do grande rei, é a cidade de Davi, é a cidade onde Deus faz a sua habitação. E isso a torna especial, isso a torna superior a qualquer outra cidade do planeta nos seus dias. Então, por isso, Davi faz questão de colocar aqui Jerusalém, que está construída como cidade compacta, ou já está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Ora, existiam outras cidades assim, mas Jerusalém, Davi faz questão de exaltá-la para isso, para mostrar a superioridade de Jerusalém, não por causa da sua arquitetura física, mas pela sua presença e importância espiritual, porque Deus estava presente em Jerusalém. Deus se fazia presente lá, era lá que Deus era invocado. É claro que Deus é Senhor do universo inteiro, Ele é dono de tudo, e é dono da terra toda. Mas Deus se manifestava de maneira especial ao povo dele em Israel, na cidade de Jerusalém. Era assim que Deus se revelava no Antigo Testamento, principalmente no período do tabernáculo. Deus quis se revelar assim. Ele não se revelou a outras nações de forma plena, como ele fez em Israel, de manifestar sua graça salvadora. Ele fez isso somente a Israel a princípio. Então, esse era o privilégio que o povo de Deus tinha, que Jerusalém tinha, de poder ser a cidade do grande rei, ser a cidade onde Deus manifestava a sua presença de forma especial. Por isso Davi exalta aqui Jerusalém no verso 3. E ele continua, no versos 4 e 5, ele vai trazer pelo menos 2 atributos dessa cidade. E ele diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, Jerusalém é a cidade onde sobem as tribos. E que tribos? Ele deixa bem claro, não são todas as tribos existentes no mundo, mas as tribos do Senhor, as 12 tribos de Israel. São essas as tribos que Davi especifica aqui, o povo de Deus na antiga aliança. Então, quem era que tinha esse privilégio? Era o povo de Deus. E é para lá, então, para Jerusalém, para a cidade santa, para essa cidade muito bem edificada e fortificada, como ele diz aqui. Ele diz, é para lá que sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Isso aqui é importante, e mais uma vez a nossa tradução aqui, ela não é tão precisa quando diz aqui como convém a Israel. A ideia de convém aqui dá a entender como de vontade própria, como se desse na mente de Israel, nós vamos para Jerusalém porque a gente está afim, porque a gente gosta de ir para lá, como convém a eles. Mas a ideia não é essa. A ideia aqui, a tradução NVI traz como eles cumprindo o mandamento de Deus. Eles vão para lá conforme a ordem de Deus. Ou seja, o povo sobe para Jerusalém não porque quer ou porque deliberadamente sente o desejo de ir para lá, mas só pode subir para Jerusalém a quem Deus ordena, a quem Deus chama de forma eficaz para lá, para Jerusalém. Isso é maravilhoso, saber que não é qualquer pessoa que vai a Jerusalém, é somente o seu povo santo, aqueles a quem Deus ordena a quem suba. E é por isso que eles não iam de vontade própria, mas eles iam em cumprimento à ordem do Senhor, de que eles tinham que subir a Jerusalém para adorar. Eles não podiam adorar em qualquer lugar, eles tinham que subir a Jerusalém. Inclusive Jesus fala isso quando está com a mulher samaritana, quando eles começam a falar do culto, o Senhor Jesus diz que o local da adoração era Jerusalém, era o Monte Sião. E Jesus deixa claro que a adoração em Samaria estava errada. Depois confira João capítulo 4, a partir do verso 19, e você vai ver um pouco sobre isso. Mas voltando aqui para o texto, então, o povo de Israel subia para Jerusalém em cumprimento à ordem do Senhor. E para fazer o quê? Ele diz,
para renderem graças ao nome do Senhor, ou seja, para prestar culto. Então o povo de Israel subia de suas casas para Jerusalém, ou de onde estivessem, para a cidade santa, para lá prestarem culto a Deus e lá adorarem, renderem graças ao Senhor. Esse era o motivo. Então nós vemos aqui o primeiro atributo aqui, o louvor e a adoração em Jerusalém. É lá que é o local da adoração. E aqui ele então vai para o segundo atributo, verso 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ora, então, em Jerusalém está a adoração, é o local da adoração, é o local onde o povo deve render graças ao Senhor, mas lá também é onde está o trono de justiça, o trono de Davi como rei, né? E de lá ele exerce a sua justiça, os tronos da casa de Davi. Então outro atributo aqui é justiça, louvor e justiça, adoração e justiça, são atributos de Jerusalém, da cidade santa, daquela cidade que é exaltada aqui por Davi. Então o povo subia para lá para adorar ao Senhor e de lá o Senhor executava a justiça, né, através da casa de Davi, dos tronos de Davi. E então ele finaliza aí no verso 6 a 9 mostrando, né, que nós devemos rogar então pela paz e prosperidade em Jerusalém. Olha o que ele diz, verso 6: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ora, talvez muitos pensassem que para Davi como rei, e ele estando em Jerusalém, fosse algo cômodo para ele pedir a prosperidade de Jerusalém. Ora, qual é o rei que não quer a sua cidade prosperando, o seu reino crescendo? Poderia parecer um desejo egoísta de Davi aqui, né? Simplesmente mostrando que a cidade dele prospere. Mas o texto é muito claro em dizer que não é um desejo egoísta de Davi aqui, muito pelo contrário, ele pede pela paz de Jerusalém, né? Sejam prósperos os que te amam, né? Aqueles que amam Jerusalém também sejam prósperos. Como ele diz, reine paz dentro dos teus muros, prosperidade nos teus palácios. Mas aqui no verso 8 e no verso 9 fica claro: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Ora, não era só por ele, mas pelo amor dos irmãos e dos seus amigos, por aqueles que estavam ao redor. Então não é um desejo egoísta de Davi, mas o que Davi queria era ver o povo de Deus prosperando, crescendo. E ele diz, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E por fim ele mostra aqui que é por amor também a Deus, por amor à casa do Senhor. Ora, ele deixa claro que não é um desejo egoísta de prosperidade, mas ele deseja prosperidade porque ele quer sim a cidade próspera, um reino de paz, mas ele também pede isso pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Mas por fim ele pede por Deus, pela casa de Deus e nosso Deus. Ele diz, buscarei o teu bem, o bem de Jerusalém, o bem da cidade. Pois bem, talvez você esteja pensando, mas o que é que esse texto tem a ver conosco? O que é que esse texto traz de lição para nós? Esse texto aqui, irmãos, ele é maravilhoso, ele é esplêndido. Ele mostra a beleza e a sublimidade de Jerusalém. Mas quem é Jerusalém? Jerusalém, é claro, foi uma cidade, né? Ainda é uma cidade até hoje, né? Nós a conhecemos muito bem, mas a cidade de Jerusalém, na Escritura, ela aponta para uma figura maior. E que figura é essa? É a figura do povo de Deus. Não poucas vezes a Bíblia usa a figura de uma cidade para descrever o povo de Deus.
Quando Davi então aqui exalta a Jerusalém, quando ele diz que em Jerusalém nós estamos seguros, né? Quando ele diz que os pés dele já estavam dentro de Jerusalém, que Jerusalém é uma cidade firmemente construída, é uma cidade superior, porque Deus ali se faz presente. Quando nós vemos então que em Jerusalém ela tem o louvor e a justiça como atributo, e por fim, quando ele pede pela prosperidade de Jerusalém, o que Davi está pedindo é pela igreja. Jerusalém simboliza a igreja do Senhor, a igreja de Deus, onde Deus se faz presente. E Deus não mais se faz presente lá na cidade de Jerusalém hoje, mas Deus agora se faz presente em cada um de nós. Nós somos a Jerusalém de Deus, o seu povo. Nós somos aqueles em quem Deus faz morada, onde Deus se manifesta de forma especial, se revela de forma especial, onde está o seu povo ali então reunido. A igreja do Senhor é Jerusalém. Então, quando Davi clama por Jerusalém, ele está clamando pela igreja e pelo povo de Deus, porque é lá onde Deus se faz presente. Por isso Davi se alegra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, a casa de Deus, irmãos, não é o prédio, não é aquele prédio aí em Três Mangueiras, não são as igrejas, os prédios das igrejas, onde quer que elas estejam, mas a igreja do Senhor é onde está o seu povo reunido. Como falamos, nós somos a igreja. Então, quando o povo de Deus se reúne, Deus se faz ali presente. Por isso, de fato, devemos nos alegrar. E aí eu trago uma aplicação para nós. Você tem se alegrado? Você se alegrou quando Deus te chamou? Você se alegrou quando em muitas vezes você foi chamado para o culto e você não foi? E talvez você pergunte, mas quando é que eu fui chamado? Quando é que alguém me chamou para o culto? Não foi apenas quando alguém passou na sua casa e te chamou, ou alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, mas no dia do Senhor é santa convocação, é dia de nós estarmos com o Senhor. O chamado divino é permanente. Então, quantas vezes nós relegamos o chamado de Deus para estar com Ele, reunidos? Quantas vezes nós negligenciamos isso? Quantas vezes, em vez de nos alegrarmos quando nos chamaram para a casa do Senhor, nós nos entristecemos, nós não quisemos ir, nós ficamos chateados. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E estamos no momento dessa pandemia, estamos sofrendo porque não temos a presença de Deus no sentido de estarmos no culto público, onde Deus se manifesta de forma especial ao seu povo. É claro que Deus se faz presente em nossas vidas, mas como povo de Deus reunido, nós estamos sendo privados desse momento de alegria, onde nós ali adoramos o Senhor e nós também vemos a manifestação da justiça de Deus, como ele diz aqui. Lá onde nós somos chamados, não estamos ali porque queremos, mas como Deus nos ordena, nós somos levados para adorar a Deus. E lá também Deus manifesta a sua justiça, porque é na igreja que o Senhor proclama o seu evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, justiça de Deus para todo aquele que crê. Então, nós precisamos refletir sobre isso, que a gente não negligencie mais isso. A santa convocação, o chamado de Deus para estarmos juntos, adorando a Ele. Que nós venhamos a refletir sobre esse tema, refletir sobre a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com Deus no culto público. Que a gente manifeste o desejo, que haja em nós o que havia no coração de Davi, que a gente se alegre quando nos chamarem, né? Vamos à casa do Senhor, quando nos disserem, vamos lá à casa do Senhor. E a casa do Senhor é o povo dele reunido, onde ali se manifesta adoração e justiça. Que nós venhamos a orar pela igreja, para que a igreja permaneça firme nesses dias difíceis,
que a igreja prospere, que a igreja leve o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a igreja anuncie a Cristo, que haja crescimento espiritual, que haja crescimento numérico do povo de Deus. Isso é a prosperidade do povo de Deus. Aqui não está se falando de riquezas, de dinheiro, de bens materiais, mas aqui a ideia aqui é a prosperidade do povo santo, o crescimento do povo de Deus, que a luz do mundo e a glória de Deus se espalhando por esse mundo todo. Que nós venhamos a orar a Deus para que a igreja sempre prevaleça e que permaneça de pé, independente da crise que estejamos passando. Que o Senhor nos ajude com isso, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos orar pela prosperidade e a paz da igreja do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude nesse tempo de isolamento. Que quando voltarmos, que a gente não queira mais se isolar uns dos outros, que a gente não queira mais cultuar a Deus separados uns dos outros, longe uns dos outros, mas que estejamos juntos, para onde todas as tribos sobem, as tribos do Senhor, o povo de Deus, que estejamos lá para adorar ao Senhor, porque foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, para que pudéssemos adorar ao Senhor. Lá na cruz a justiça de Deus também é manifesta, onde Cristo recebe da parte do Senhor aquilo que era para nós, aquilo que era para a nossa destruição, Cristo recebeu em nosso lugar, para que nós pudéssemos então nos achegar a Ele em comunhão e podermos cultuá-lo, que nós possamos valorizar o culto público, que nós possamos valorizar o momento de adoração com o Senhor, que Ele nos ajude, que Ele nos guie. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue nos guiando e nos ajudando, e que o povo de Deus permaneça firme, apesar de toda essa crise, de toda essa dificuldade, que nós venhamos a estar juntos, em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, ok? Que Deus nos abençoe e que vocês tenham uma boa semana. Até mais.